A sabedoria da transformação. Monja Coen. Eiji. No mosteiro sede da Paz Eterna, Eiji, há um salão dedicado ao fundador, mestre Eihei Dogen Daiyosho Zenji, que viveu no século XIII. Na entrada desse salão, chamado Joyoden, há um enorme incensário de cobre, onde um fio de incenso queima durante todo o dia. Vestido formalmente com o hábito de longas mangas e muitas pregas na saia, o responsável pela sala, chamado de assistente pessoal de mestre Dogen, acende essa chama do incenso, limpa todo o salão, bem como as imagens que representam o mestre fundador e seu sucessor imediato. Tudo é feito em oração. Oferece água doce com um pedaço de ameixa salgada. Depois, uma refeição completa da manhã, um doce e uma chávena de chá. O mesmo ritual se repete a cada refeição do dia no mosteiro. O mestre vive. Claro que não vive apenas nesse espaço. Está em toda parte. Está em cada monge que pratica de forma correta. Na primeira vez em que fui visitar o mosteiro, estava com um grupo de monjas em treinamento do nosso mosteiro feminino em Nagoya. Fomos avisadas para que ficássemos sempre juntas. Estávamos proibidas de andar pelo mosteiro sozinhas. Um cuidado amoroso e interessante para evitar quaisquer problemas. Iríamos ficar hospedadas por uma semana nesse aposento grande para praticar zazen, meditação sentada, e ouvir palestras especiais sobre a obra principal do fundador. Textos extraordinariamente belos e profundos do século XIII. Eu estava maravilhada. Havia sido o sonho de muitos anos chegar até lá. Afinal, tinha me tornado monja por causa de mestre Dogen. Foi ao ler seus escritos nas poucas e pobres traduções em inglês que existiam na época que me deparei com a necessidade de me tornar monja e dedicar o que restava de minha vida a essa prática religiosa. Pedi licença às minhas companheiras para ir ao banheiro. Fui. Entretanto, em vez de voltar imediatamente aos aposentos, fui visitar o mosteiro. Corredores imensos, escadarias intermináveis me levaram exatamente ao grande incensário em frente à sala do fundador. Estava comovida, emocionada. Quando uni minhas mãos palma com palma, ouvi que alguém me chamava. Ao voltar o rosto, vi uma jovem com um microfone, pronta para me entrevistar. É sua primeira vez nesse mosteiro? Como você se sente? Qual o ensinamento principal? Respondi: o som do grande sino soando. Realmente o sino havia soado. Era o grande sino da tarde, anunciando que os visitantes deveriam se retirar. Lembrei-me de histórias antigas, de jovens monásticos perguntando a velhos mestres sobre o sentido principal. E estes respondendo com o levantar de um punho, com um grito, com um toque de bastão ou com uma singela frase: o pinheiro no jardim. Embora parte de mim tenha lamentado que num momento tão precioso de reverenciar o fundador eu houvesse sido interrompida, por outro lado fiquei vaidosa de minha resposta rápida e tão zen. Voltando aos aposentos que nos eram reservados, pude observar os monges em treinamento. Ficavam horas e horas caminhando na sala principal, para memorizar com todo o corpo as passagens principais de seus movimentos na liturgia matinal. Na manhã seguinte, pude ver o resultado. Era um bailado extraordinariamente perfeito e sincronizado. Monges têm consciência de si mesmos dos pés à cabeça. Essa frase antiga repercutia agora em mim de forma diferente. Cada gesto, cada passo havia sido muito bem treinado,
O som dos instrumentos se assemelhava ao som de um imenso coração. Durante anos tenho lido, traduzido e apreciado a obra de nosso fundador. Ele perdeu o pai quando tinha 4 anos e a mãe aos 7. Foi criado por um tio e com 13 anos fugiu dessa casa aristocrática para receber a tonsura com outro tio seu, numa montanha de difícil acesso para um jovem andarilho. Tornou-se monge e até os 18 anos permaneceu nesse templo, em Ryakuji, localizado no Monte Hiei. Esse mosteiro é conhecido como a Montanha Mãe, pois gerou vários líderes religiosos, fundadores de ordens budistas. Hoje, num salão especial, as fotos desses grandes líderes estão penduradas nas paredes antigas e num caminho em meio à mata é preservado o local onde o menino Dogen teria cortado seus cabelos. Estive lá em 2013 com um grupo de pessoas do Brasil. Oramos em português e nos comovemos homenageando o mestre. Sua obra principal chama-se Shobogenzo. Sho significa correto, Bo é o Dharma, os ensinamentos, Gen é o olhar, a visão, e Zo é o local de guardar coisas preciosas. Quando na Índia Antiga Shakyamuni Buda levantou uma flor e sorriu, toda a assembleia ali reunida, esperando receber seus ensinamentos, ficou aturdida. Apenas um de seus discípulos, Makakasho, sorriu de volta. Então Buda disse: eu possuo a maravilhosa mente de Nirvana e o olho, tesouro do verdadeiro Dharma. Agora o transmito a você. Essa foi a primeira transmissão dos ensinamentos. Esse é também o nome do tratado religioso e filosófico de Mestre Dogen, minha fonte de inspiração e respeito, e meu compromisso de manter acesa a chama eterna da paz infinita.